Enchentes repentinas, ondas de calor, secas, incêndios, geleiras que se desprendem e não há mais volta. Milhares de espécies em extinção. O planeta não para de nos enviar sinais, mas obviamente não estamos entendendo a mensagem. Eu sou a Priscila e quero entender o que está acontecendo com a crise climática e ambiental e principalmente o que podemos fazer para combatê-la. Sejam bem-vindos a O que Você Faz Importa, um podcast produzido pela National Geographic e Rádio Disney. No episódio de hoje, resíduos. Oi, gente! Hoje vamos falar de um assunto que não me cheira bem, afinal de contas, como estamos lidando com o lixo? Você já se deu conta de quanto lixo a gente produz em uma simples refeição? Eu percebi isso esses dias. Me deu uma vontade de pedir um sushi que eu amo. Então eu pedi um combinadinho no restaurante aqui perto de casa mesmo. Arrumei a mesa, o pedido chegou, devorei tudo. Quando fui levantar, olhei pra mesa e era o caos. Tinha a bandeja do sushi, que vinha, com tampa de plástico, 2 sachês de shoyu, os pauzinhos, os hashis, aquele negocinho de plástico, sabe? Pra segurar os hashis. Pra quem não sabe comer de pauzinhos, que eu nem uso porque eu sou chique, viu? A embalagem dos hashis tinha um filme de PVC cobrindo o wasabi, o potinho pro gengibre, o potinho pra mergulhar o peixe no shoyu e o copo de suco que eu pedi com canudo. Ah, e a sacola plástica do restaurante que veio dentro da sacola de papel do delivery. Tudo lixo. Um lixão a céu aberto na minha mesa, na minha cozinha. E pra onde vai tudo isso? Pro lixo, que na verdade é o planeta. Porque o lixo não desaparece, quando sai da nossa frente. Depois de limpar e separar todo esse papelão, plástico e alumínio, eu fui pesquisar na internet, sobre o que tá acontecendo com o nosso lixo, ou melhor, com os nossos resíduos. Aí encontrei uma foto que me deixou chocada. De tanto lixo que chega ao mar, principalmente plástico. Existem ilhas de plástico do tamanho de países inteiros. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Ilhas de lixo plástico em redemoinhos que não param de aumentar. Adivinha o que eu fiz? Mensagem pra Paulina. Sempre sobra pra ela, A Paulina Chamorro, caso alguém ainda não conheça, é a nossa especialista colaboradora da National Geographic. E eu tô sabendo que você é a louca do plástico, Ou melhor, você acompanha há bastante tempo esse problema aí, Paulina? Menina, me conta. Como a gente chegou a esse ponto de perder o controle sobre o lixo? Ou melhor, resíduos. Oi, Priscila. Pois é, os amigos até tiram sarro, porque eu pego no pé, não posso ver o mau uso do plástico descartável. Bom, e o lixo é um problema cada vez maior no mundo inteiro. Ainda não temos uma solução definitiva ao nosso alcance, mas até hoje estamos, na verdade, varrendo o lixo para debaixo do tapete, eu acho. É aquilo que eu te falei. A gente tira o lixo da frente e finge, que acabou o problema. Mas peraí que eu vou te chamar por vídeo, porque essa conversa aqui vai longe. Vamos lá. O que acontece hoje com o lixo que produzimos? Vou te contar, Pri. Hoje em dia, basicamente, é enterrado em aterros sanitários, acumulado em lixões a céu aberto, queimado em incineradoras ou jogado na água. E tem uma pequena parte que é reciclada. Ainda assim, a produção de lixo está aumentando e os recursos que temos pra gente lidar com isso não são suficientes. Ou seja, o tapete, que no caso é a terra, está apodrecendo? Tipo isso. Na verdade, o aumento global do consumo nos leva a pensar que até 2050 vamos produzir 70% mais resíduos. Oi? Mais 70% não dá? Não cabe. E acho que não adianta sair queimando montanhas de lixo para resolver o problema, Bom, se todo o lixo for queimado a céu aberto, vai ter um desastre atmosférico. A queima produz, por exemplo, fuligem e outras emissões que inclusive podem ser tóxicas e é a segunda principal causa do aquecimento global. Eu tô pensando numa coisa meio doida aqui, mas não custa perguntar, E se a gente mandasse esse lixo pro espaço? Literalmente pro espaço sideral. Olha só, Pri, você consegue imaginar um guarda-chuva que sirva para proteger de uma chuva de plástico e alumínio? Isso eu tô falando só dos resíduos das nossas casas. Então, é melhor nem imaginar chuvas de resíduos nucleares. Mas não ia pegar fogo, explodir, como a gente vê lá nos filmes, quando algum objeto cruza a estratosfera? Em vez disso, a gravidade enviaria o lixo de volta para nós e para que isso não acontecesse, teríamos que mandar para muito, muito, muito longe. Algo que sairia também muito caro e, na verdade, seria inviável, Por falar nisso, estamos contaminando até o espaço. Vocês sabiam que a órbita está repleta de pedaços de foguetes e satélites antigos? Pois é, já existem missões programadas para limpar esse lixo. Lixo espacial? Mas isso já é um problema? Não acredito. E se a gente pulverizar tudo? É sim, Pri, é uma opção. Mas mesmo assim, depois esse pó teria que ser varrido, principalmente o do plástico. É possível reduzir o plástico a partículas de microplástico, mas ele continuará sendo o mesmo material até se degradar.
E nesse caso, demoraria por volta de 500 anos, no mínimo. 500 anos? Então quer dizer que se Pedro Álvares Cabral lá na caravela tivesse jogado uma garrafinha PET de água sem gás no mar, ele ainda poderia estar em alguma praia por aí? Olha, a gente pode dizer que sim, mas vamos combinar que naquela época não tinha essa preocupação com o plástico, até porque ele nem existia, né? Eu vou te contar uma história rápida, Pri, da história desse material que pouca gente conhece. O plástico foi inventado no século XIX, mas sua produção em massa começou na década de 1970 e disparou agora mais recentemente. Metade de toda a produção ocorreu nos últimos 20 anos, apenas nos últimos 20 anos. Todo esse lixo, essa bagunça toda foi feita em apenas 20 anos? Como somos rápidos, né, em atacar o meio ambiente e ainda não tem solução? Olha só, solução tem várias coisas surgindo. Por exemplo, foi descoberto recentemente que as larvas da traça, da cera, são capazes de comer plástico e degradá-lo. E tem também outras lagartas e bactérias que podem ter habilidades parecidas, só que é muito caro. E esse não é o único problema, já que a gente não produz pouquinho plástico não, para que alguns poucos insetos deem conta de tudo, entendeu? Olha, e se segura, não é pouquinho não, são 13 bilhões de toneladas despejadas todos os anos só no oceano. É o equivalente a um caminhão de lixo despejando sua carga completa de plásticos no mar a cada minuto. E o pior, a maioria é plástico descartável, aquele que vem de embalagem mesmo. Aliás, a National Geographic fez uma campanha e tem muita coisa sobre isso. Chama Planeta ou Plástico essa campanha. Mas Pri, se tem plástico no mar, tem plástico no peixe, e quem se alimenta desses peixes? Espera, eu acabei de falar que comi sushi essa semana, então estamos comendo plástico? Priscila, é isso aí. E também podemos nos contaminar pela água doce. Uma pessoa pode estar ingerindo até 5 gramas de plástico por semana. É como se a gente estivesse comendo 2 tampinhas de garrafa PET por semana. Bom, se a gente não fizer nada, esse problema só vai aumentar. A previsão é que até 2050 a gente tenha mais plásticos do que peixes no mar. Credo, tipo, literalmente nadando em plástico. Pois é, Pri, assim a gente volta para as ilhas de plástico. Pensa só, a grande mancha de lixo no Pacífico, também chamada de Ilha Tóxica. Ela fica entre o Havaí e a Califórnia. Ela é tão grande que, se fosse um país, estaria entre os 15 maiores do mundo. Ilha Tóxica? Parece um bom destino de férias pro meu ex. Não, brincadeira, vai. Gente, sério, enfim. Isso é terrível, né? Vamos recapitular porque parece ficção científica. Cada vez geramos mais e mais lixo. Nossa capacidade de processá-lo não é suficiente. Nós enterramos, queimamos e jogamos o lixo no mar. Poluímos o solo, o ar e as águas. E um material é particularmente problemático: o plástico. Não é possível eliminá-lo. Ele não se degrada, só se reduz a partículas menores, os microplásticos, os quais, para piorar, estamos ingerindo. E aí, vamos continuar como se nada estivesse acontecendo até ficarmos cobertos de lixo? Bom, como a gente já sabe que é difícil se livrar do lixo que já produzimos, é muito importante pensar em outras formas mais sustentáveis, né, de se relacionar com a natureza e os objetos. Ô, Pauli, você não tem, de repente, aí ninguém pra pôr no grupo pra dar uma luz aí sobre isso? Já sei. A gente podia falar com a Lara Ivanic, da Oceana Brasil. Há pouquinho tempo saiu um relatório bem importante do volume de plástico aqui no país, e também a Oceana integra, junto com a campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente, uma campanha para diminuir o uso de embalagens descartáveis pelas empresas e consumidores de delivery. A campanha chama Delivery de Plástico. Livre de plástico? Que maravilha! Vamos ver se ela consegue nos tirar desse entulho aí. Oi, Lara! Obrigada primeiramente por participar. Então diz aí pra gente, como podemos pensar em uma solução para a questão dos resíduos? Oi Priscila, tudo bom? Pois é, essa questão do resíduo ela é bastante preocupante. Nós temos um modelo de produção que ele é linear. A gente extrai uma matéria-prima da natureza, transforma ela num produto, a gente consome esse produto e depois ele vai virar resíduo e a gente vai descartar. E muita coisa é feita justamente para ser descartável e não reciclável, como vários tipos de plástico e embalagens. E aí a gente acaba criando muito lixo. Então, na verdade, a solução é reduzir o consumo desses materiais e implementar o que a gente chama de economia circular, que é onde não tem resíduo porque tudo é reaproveitado. Lara, e por que os plásticos são um problema que dão ainda mais dor de cabeça? O plástico é um material que foi feito para ser flexível e durável. E é justamente isso que torna ele um problema. Porque o plástico ele não é biodegradável, ele não é assimilado na natureza. Isso significa que ele vai ficar acumulado por séculos.
gerando uma série de impactos ambientais. E aí, quando ele chega no oceano, ele é confundido por alimento pelas espécies marinhas. Então, as tartarugas, as baleias, os golfinhos, eles olham para aquele pedaço colorido de plástico boiando e eles acham que é um alimento, acabam comendo, aquilo entope o estômago do animal e ele acaba morrendo por conta disso. Mas a gente tem outros tipos de impacto também, para os pescadores, para quem vive do turismo. E quando o plástico começa a se quebrar em pequenas partículas, que é o que a gente chama de microplástico, aquilo também acaba entrando no organismo humano. Então a gente já está comendo, respirando e bebendo plástico. Lara, e aqui no Brasil? Como está essa questão do plástico? Como estamos aqui sobre o uso desse material? E fala da campanha de livre de plástico também. Pri, a gente lançou um super relatório no ano passado que se chama Um Oceano Livre de Plásticos. E ele pode ser acessado lá no site da Oceano. E aí o nosso relatório mostrou que a gente consome todo ano no Brasil 500 bilhões de itens de plástico descartável. E a maior parte disso acaba indo para os lixões a céu aberto, em alguns casos para aterro, e acaba chegando no mar. Então, a situação do Brasil é bastante preocupante com relação ao resíduo plástico. E aí, em abril, a gente lançou uma outra campanha, que é a campanha Delivery de Plástico, pedindo para que os aplicativos tipo iFood, Uber Eats, o Rappi, se comprometessem a fazer uma entrega de refeições livres de plástico. E aí, em agosto, a gente conseguiu uma super vitória, então o iFood se comprometeu a reduzir a quantidade de plástico descartável até 2025. Muito obrigada, viu, Lara? Ficou tudo muito claro. A única maneira de deter, né, essa avalanche de resíduos é gerar menos resíduos. Bom, e como disse a Lara, o problema não tá no material, nos materiais, mas sim como a gente utiliza. Na verdade, existem países onde eles já são, inclusive, proibidos. Aqui, a gente pode fazer uso dos 3 R's da ecologia: reduzir, reutilizar e reciclar. Nessa ordem de importância, porque o fundamental é impedir o problema. Eu adorei os 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Tipo, quando a gente pede menos sacolinhas no mercado, sabe? Às vezes eu levo, né, a minha sacola reutilizável na feira. Aí volto da feira com a sacola de pano cheia de produtos dentro de sacos plásticos. Aí não adianta nada, né? E é justamente por isso que a gente tem que falar sobre esse problema com nossos amigos, com a família, com o pessoal do comércio. Também a gente pode deixar de lado canudos e talheres descartáveis, sair com a nossa garrafinha reutilizável, reaproveitar potes. E com certeza também podemos fazer mais pela reciclagem. Mas a coleta de lixo reciclável e os pontos de descartes precisam aumentar pelas cidades, né? Bom tema e boa polêmica, né? Hoje, no mundo, reciclamos em média 16% dos resíduos. Podemos reciclar mais, né? E exigir mais estações de reciclagem. Pontos para descartar recicláveis, investimento em estações de tratamento, campanhas de informação, melhor gestão de resíduos. Os catadores e catadoras de lixo reciclável urbano desempenham um papel fundamental nessa questão. Sem eles não é possível fazer reciclagem. E por isso é tão importante contribuir com o trabalho deles separando bem nossos resíduos. Eu acredito mesmo que reciclar também é importante para prestarmos mais atenção aos resíduos que a gente produz. É algo concreto que a gente pode ver. Claro, para mim foi o primeiro passo para reparar que dá para cuidar do meio ambiente. Mas, Paulina, eu vi aqui na internet o negócio dos 3 R's e apareceu outro R aqui, de reparar. É isso? Sim, reparar. Isso mesmo. Existe um movimento muito interessante chamado Clube de Reparadores. Eles fazem encontros entre reparadores e pessoas que têm objetos quebrados para consertar em vez de comprar um novo. Olha que legal. Olha, prolongar a vida dos objetos. Curti, viu? Vai no sentido contrário, né? Da cultura do descarte. E ainda tem umas peças que a gente ama na nossa casa, né? Tem aquele carrinho especial que traz uma lembrança, que dá dor no coração de se desfazer, né? Olha, ó que beleza. Isso aí. E da obsolescência programada, que não é um palavrão não, é quando os produtos são projetados para durar pouco. Também existem maneiras da indústria transformar o lixo em recurso por meio da reutilização e da reciclagem. O vidro é 100% circular, assim como garrafa PET, alumínio, aço e também a grande maioria dos papéis e papelão. O fundamental é perceber que se a gente não gerar lixo, estaremos atacando a raiz do problema. Isso vale para nós, como cidadãos, e também para governos, indústrias, comércios e para o seu restaurante favorito, né? Da próxima vez vou avaliar o restaurante com 5 estrelas pro sushi, mas com um comentário alertando, né, sobre a quantidade de descartáveis bem dentro da campanha de livre de plástico que a Lara contou. Paulina e Lara, muito obrigada mais uma vez pela participação, viu? Podemos fazer nossa parte, passando de um modo linear de comprar e jogar fora
para um modo circular e sustentável. E agora eu tenho um convidado aqui que com certeza tem feito muito a sua parte pelo meio ambiente, além de ser cantor, compositor e um gato. Oi, Vitão! Sabemos que você é um amante, né, do nosso planeta e faz tempo que queríamos contar com a sua participação aqui no nosso podcast. Hoje estamos falando sobre resíduos. Eu vejo no seu Insta que você tá sempre viajando por praias paradisíacas para pegar onda, descansar. E conta uma coisa, desses lugares aí, teve algum que te chocou? Apesar de ser um lugar assim tão lindo, ter sido invadido por resíduos plásticos descartados irresponsavelmente? Salve, galera da Rádio Disney. Sim, eu sempre fiquei muito chocado com a quantidade de lixo que a gente encontra nas praias aqui no Brasil. É uma parada muito desumana porque polui um ambiente que seria um ambiente de lazer pra gente, né? Um ambiente gostoso, deveria ser. A gente tem essa coisa de ir pra praia, consumir, ir nas barraquinhas, a galera bebe, come, joga tudo no chão e aí no fim do dia a praia tá imunda. A única praia, acho que eu já fui aqui no Brasil e tinha uma coisa de limpeza mais regradona assim mesmo, que era bem difícil de ver lixo, foi em Fernando de Noronha, mas também não tem nem como contar muito porque, né, pelo jeito que é a praia, por ser numa ilha, lá até rola essa parada da limpeza mesmo, assim, que eu vi, mas de resto, assim, na maioria das praias é sempre muito lixo, a galera tem costume de jogar tudo no chão. A gente sabe que hoje em dia há muitas alternativas, né, para diminuir o descarte de lixo, como adotar canudos reutilizáveis, evitar embalagens plásticas, separar o lixo. Isso faz parte aí da sua rotina? Sim, faz muito parte da minha rotina, principalmente a parada da sacola plástica, né? Sempre que a gente vai ao supermercado, a galera do caixa eletrônico gosta de dar um monte de sacola e colocar mais de uma sacola em cada coisa pra, enfim, não rasgar. E eu sempre peço que não tenha sacola também, porque esse plástico é muito poluidor, assim. Eu tenho muito uma parada também de catar lixo na rua, sempre quando eu vejo. Quando eu vou sair pra correr e sempre tem muito lixo, eu tenho muito hábito de acabar pegando bastante coisa e levando pro lixo, assim. E acho que a gente tem que tomar cuidado com descartáveis em geral, né? Principalmente hoje com a coisa de pedir delivery, aí todos os delivery vêm cheio de sacola e plástico e potes e não sei o que. É muito lixo que gera, assim. Olha, eu sei que você também é envolvido com a causa indígena. Então, rapidamente aqui, porque além de cuidar do ambiente do nosso país, é importante também cuidar dos verdadeiros donos dessa terra. Com certeza, a causa indígena é uma causa com a qual eu tenho me envolvido cada vez mais ultimamente. Algo sobre o qual eu tô aprendendo muito agora, nesse momento assim da minha vida. Isso sempre esteve no meu imaginário, assim, na minha cabeça. Essa parada da proteção com os povos indígenas. E sempre reverberou na minha cabeça essa chacina absurda que foi feita com esses povos ao longo da história do nosso país. E como isso é bizarramente desumano, assim. Eu quis muito me envolver nisso porque eu me sinto parte dessa luta pelo fato de ser brasileiro. Acho que todo mundo que é brasileiro, de família brasileira, nascido aqui, tem sangue indígena em si. Tem esse dever e essa missão mesmo de ajudar os nossos próprios irmãos conterrâneos e as pessoas que, permitiram a gente estar aqui hoje também, né? Se não fossem eles, a gente não estaria aqui. É isso, e tem sido muito interessante, assim. Eu tenho sido muito abraçado por essas pessoas. A vez que eu estive na manifestação em Brasília, foi muito bem recebido. Eles me receberam com muito carinho. Ficaram muito agradecidos por eu estar fazendo parte disso. Então, é muito gratificante para mim também ao mesmo tempo. E o que se pode, então, aprender com os povos indígenas para tentarmos, reverter a crise global? Uma das coisas mais lindas que eu vi na manifestação e que eu senti, assim, no ambiente e entre eles, é uma coisa de um amor incondicional, sem barreiras que eles têm. E é muito louco ver esse amor que eles têm com qualquer um, independente de ser parecido com eles ou não, de fazer parte da cultura deles ou não. Eles têm uma coisa de um respeito e de abrir os braços mesmo. E é muito louco e muito lindo ao mesmo tempo também ver um povo que foi tão oprimido ao longo de sua história, ainda assim conseguiu abrir os braços para todos hoje em dia. Você gostaria de deixar um recado aí para quem está nos ouvindo? Gostaria de deixar um beijo gigantesco no coração de todos os ouvintes da Rádio Disney que estão sintonizados aí ouvindo a gente. E é isso, gente. Amo vocês. Muito obrigada, viu, pela sua participação e estamos juntos nessa luta. Bom, agora eu vou indo porque eu ainda vou correr. Claro que com a minha garrafinha de água reutilizável. Aliás, falando nisso, com o que conversamos hoje sobre o oceano,
Vocês já devem aí imaginando o que eu vou querer falar no próximo episódio, certo? É o mais importante, afinal a água é a origem da vida. Enquanto isso, vou desligando aqui, desconectando tudo até o próximo episódio, porque o que fazemos, por menor que seja, importa. Apresentamos O que Você Faz Importa, o podcast produzido pela National Geographic e apresentado pela Rádio Disney. E lembrando que você também pode seguir a gente em todas as plataformas.